no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Pedro olha para ele e diz: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você pode aplaudir bem forte Jesus por esse milagre extraordinário. Um milagre extraordinário. Um homem que depois de 40 anos de idade, por causa do poderoso nome de Jesus, que alguém carregava. Sabe, você carrega algo extraordinário dentro de você e você precisa perceber isso. Você carrega algo extraordinário dentro de você que as pessoas lá fora estão precisando. E quem tem consciência do que carrega pode ajudar muitas outras pessoas também. Porque Pedro e João tinham não tão somente o suficiente para si, mas transbordando em si, pôde dizer aquele homem aleijado: o que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, ou seja, eu não tenho coisas perecíveis, mas eu tenho coisa eterna, e eu posso te dar. E eu posso te dar. Nesse texto nós encontramos 3 tipos de pessoas, 3 tipos de gente. O primeiro tipo de pessoas aqui é aquele que aproveita a oportunidade. Fala comigo, oportunidade. Quem tem Jesus, quem está cheio de Jesus, sempre está esperando uma oportunidade. Sempre está atento a uma oportunidade. Pedro e João, depois do almoço, tiraram uma soneca, descansaram um pouco e disse: vamos para o templo. Era às 3 horas da tarde, a oração nona do judeu. Vamos ao templo orar, porque pode ser que apareça para nós uma oportunidade de transmitir o que nós carregamos. Sabe, amado, o cristão, ele sempre tem que estar atento a todas as oportunidades que lhe é dada.
Não importa aonde você esteja, não importa, amado, se você levanta de manhã para fazer a sua academia, não importa se você levanta de manhã para ir para o seu trabalho, não importa se você levanta pela manhã para fazer uma viagem, seja ela de lazer ou de trabalho, não importa, sempre você tem que pensar: hoje pode ser que apareça para mim uma oportunidade de entregar o que eu carrego. Na verdade, esse primeiro tipo de pessoa, talvez seja a pessoa mais importante, ou a pessoa mais preciosa que esse mundo precisa. É alguém que está carregando Jesus. Pedro e João carregavam Jesus. Sempre precisamos aproveitar as oportunidades para expressar, para entregar aquilo que nós carregamos. Você carrega Jesus? Quem carrega Jesus dentro de si diz glória a Deus. Ah, mas você carrega Jesus. Essa semana eu fiz 2 casamentos e 1 velório. Oportunidades diferentes que me apareceram. No velório de uma pessoa que veio, acho que praticamente 2 vezes só na igreja, mas quando veio entregou a vida para Jesus. E porque entregou a vida para Jesus, agora está na eternidade com Deus. Mas estava lá um público, e o público de velório, eles prestam muita atenção no que é falado. Eu até gosto de pregar em velório. E lá eu comecei a pregar, a entregar o que eu carrego, Jesus. Lá eu falei de João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou e vos preparar um lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais comigo também. E eu vou. E vocês conhecem o caminho. E Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós sabemos o caminho? Aí Jesus fala para Tomé, dá a resposta para Tomé, que todos os cristãos que carregam Jesus precisam dar para esse mundo. Todos nós precisamos dessa resposta que o mundo anseia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode aplaudir Jesus? A pessoa está lá, você aproveita a oportunidade, mesmo que seja um ambiente como este. No casamento é a mesma coisa. João capítulo 2, Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. Certa altura do casamento o vinho acabou, só havia água, e Jesus transformou a água em vinho. E aí eu falo, o casamento que convida Jesus, mesmo que passa por uma dificuldade, Jesus faz um milagre de restauração. Sempre vai lhe ser dada uma oportunidade de você transmitir o que você carrega. E quando você transmite o que você carrega, você começa a transbordar daquilo que você carrega. Quanto mais você entrega, mais de Jesus você tem. Quanto mais você entrega, mais de Jesus você tem. O segundo tipo de pessoa, o segundo tipo de gente que a gente vê nesse texto, também foi aquele aleijado. Um homem já de 40 anos de idade, que todos os dias saía da sua casa com uma expectativa: alguém vai ter uma empatia por mim, alguém vai ter misericórdia e compaixão de mim, alguém pode dar-me uma esmola que vai ajudar no meu sustento. Todos os dias ele ia para a porta do templo. Esse homem estava debaixo de 3 condições, 3 estados. O primeiro, esse homem estava debaixo de um estado físico miserável. Ele era aleijado.
totalmente dependente das pessoas. Alguém tinha que levá-lo até a porta do templo para que ele pudesse esmolar. Um estado físico miserável, principalmente para aquela época. Ele olhava para talvez o seu corpo, talvez ele perguntasse: por quê? Eu. 40 anos na mesma rotina, ser colocado na porta. E ao estar na porta, aponta para o seu segundo estado, o estado pessoal. Ele ficava dizendo: todos podem entrar, mas eu não posso entrar. A alma daquele homem estava abatida, deprimida, angustiada por causa do seu estado pessoal. Um estado pessoal também miserável. Não tinha como sair daquela condição, não tinha como sair daquele problema. Ele tinha que viver com aquele problema todos os dias. E o seu terceiro estado, o estado espiritual, também miserável. Porque a Bíblia dizia lá no livro de Levítico que mancos, coxos, aleijados, leprosos não poderiam entrar no templo. Não poderiam. Um estado miserável espiritual. Impedido de adorar, impedido de ofertar, impedido de estar no lugar onde todos estavam cultuando a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, diz: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto nós não reconhecemos o estado que nós nos encontramos, nós não recebemos cura e restauração. Quando nós reconhecemos o nosso estado, nós temos aí a possibilidade, na verdade, a graça de Deus, o amor de Deus nos abraçando e nos restaurando. Nós precisamos chegar diante de Deus e reconhecer: miserável homem que sou, eu preciso da graça de Deus, eu preciso do amor de Deus, eu preciso de Jesus. Alguém carregava algo que ele precisava. Alguém carregava algo que era mais precioso do que ouro e prata, que ele precisava. O terceiro tipo de gente que nós encontramos nesse texto foi o resultado do milagre que aconteceu. Pedro começou a pregar e 5.000 pessoas se converteram. Amados, tem um versículo na Bíblia que diz que há uma ardente expectativa, está em Romanos também, há uma ardente expectativa na criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Amado, você carrega algo extraordinário que o mundo lá fora precisa. Há uma multidão aguardando a sua manifestação. Você carrega dentro de você algo extraordinário. Você carrega Jesus. Pedro falou: o que eu tenho para aquele homem paralítico, aleijado, o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. E o homem imediatamente fez a primeira coisa, talvez o sonho dele de 40 anos, entrar no templo louvando a Deus. Agora eu posso. Agora eu sou restaurado. Agora eu posso ir além do véu e adorar o meu Deus. Pedro apontou o caminho para este homem da salvação, da restauração, da cura.
Mas Pedro conseguiu isso porque Pedro aprendeu a desenvolver um relacionamento e uma intimidade com Deus. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. O caminho de intimidade, de relacionamento, que vai fazer você carregar o que Pedro carregava. Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 28, diz assim: Senhor, disse, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Mateus capítulo 14 fala da morte de João Batista decapitado, e neste momento Jesus entende que era início do seu ministério da paixão. Ele começa a pregar para a multidão, faz lá a multiplicação dos pães, alimenta uma multidão, e depois ele fala para os seus discípulos assim: atravesse o mar da Galileia, que depois eu vou atrás de vocês. E eles foram, e no meio do mar encontraram uma tempestade tão forte que eles estavam achando que iam morrer. E nesse momento vem Jesus andando sobre as águas. E eles falam: será que é um fantasma? Jesus: não tenham medo, não fica apavorado, sou eu. Aí Pedro diz: se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus fala: venha. E Pedro foi. Amado, a primeira coisa que você precisa aprender sobre a vida de Pedro é o andar de obediência e fé. Essas duas coisas andam juntas para desenvolver em você um relacionamento poderoso com Jesus. Obediência e fé. Pedro obedeceu, e ao obedecer ele ganha fé e começa a andar sobre as águas. Deixa eu falar uma coisa para você: andar sobre as águas, principalmente andar sobre as águas no meio de uma tempestade, é melhor do que fazer uma tempestade passar. É melhor você aprender a andar sobre os problemas, é melhor você aprender a andar sobre as dificuldades do que as dificuldades cessarem. Porque quando você aprende a andar sobre, é porque você tem maturidade, obediência, fé na sua vida para vencer todos os obstáculos da sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Pedro aprendeu a andar de obediência e fé. Aprendeu que é andar sobre os problemas. Nós precisamos aprender a se andar de obediência e de fé, porque nunca vai parar de ter dificuldades na trajetória de vida, mas quem aprendeu a andar sobre nunca terá problema. A segunda coisa que Pedro desenvolveu no seu relacionamento de intimidade com Deus está ali em Mateus capítulo 15, versículo 15, quando ele diz: então, você está aí, gente? Está ligado na mensagem? Conecte com a mensagem com Deus aqui agora, em nome de Jesus. Não deixe escapar nada que o Espírito Santo está entregando para você. Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir Jesus? Vem, em nome de Jesus. Então, pediu-lhe: explica-nos a parábola. Esse acontecimento foi quando os fariseus foram até Jesus e falou assim para Jesus: por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Todo mundo que acha que faz isso, né? Lava a mão antes de comer. Mas o problema é que os fariseus fizeram disso uma regra religiosa. E Jesus disse: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Eles ficaram ali meio chateados, revoltados. Aí depois Pedro vem e diz: Senhor, nos explica a parábola, aquilo que o Senhor disse para
Eles lá, eu não entendi direito. Sabe, amado, você para desenvolver um relacionamento com Jesus, você tem que ter uma disposição para aprender. A Bíblia diz: não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Tem muita gente que não cresce na vida espiritual, não cresce no relacionamento com Jesus, porque não tem disposição de aprender. Jesus falou para Pedro: Pedro, o que eu quis dizer é o seguinte, já que você perguntou, vou te explicar. O que eu quis dizer, que o que contamina o homem, na verdade, o que deixa o homem puro, porque essa era a questão, o que traz impureza para o homem. Jesus disse: o que deixa o homem puro, Pedro, não é o que entra, porque o que entra vai para o estômago e depois é expelido, mas é o que sai, porque o que sai procede do coração. E às vezes do coração procede maledicências, palavras torpes. Às vezes o que procede do coração é maldição, é pessoa falar coisas que não deveria falar. Isso é que você tem que ter cuidado. Não é o que entra, mas é o que sai daqui. Nós precisamos aprender isso. Eu não posso ficar amaldiçoando as pessoas. Também não posso me auto-amaldiçoar. Quantas pessoas falam mal de si mesmo, falam mal do seu casamento, falam mal do seu trabalho, começa a falar mal. Isso é maldizer aquilo que você deveria abençoar. Porque a Bíblia diz que não saia da sua boca palavra de maldição, mas sim de bênção. Então, ao invés de falar mal de você mesmo, começa a falar: eu sou uma pessoa restaurada, curada, eu tenho saúde, eu tenho longevidade, eu tenho prosperidade. Começa a falar coisas boas a respeito de você, do seu casamento. O meu casamento é um casamento que vai dar certo em nome de Jesus. Eu vou vencer todas as lutas e ele vai ser restaurado. Eu creio. Amado, a boca fala o que está cheio o coração. Foi isso que eu quis dizer. E é isso que nós temos que aprender. Você está entendendo? Aprender a usar a nossa boca corretamente. Mateus 16, outro ensinamento de Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Jesus chega para os discípulos e pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? Ele respondeu: ó Senhor, estão comparando o Senhor só com fera, só da maior alta estirpe do cenário bíblico. Estão comparando o Senhor com Elias, com Jeremias, com João Batista, com os profetas. Jesus falou: interessante. E vocês? O que vocês pensam ao meu respeito? Aí Pedro responde: tu és o Cristo. Cristo significa ungido de Deus, Messias, aquele que haveria de vir e veio para salvar a humanidade dos seus pecados, para restaurar o homem caído, para perdoar os nossos pecados, para nos dar vida eterna. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Pedro já sabia quem era de fato Jesus para ele. Amado, nós temos que saber quem é Jesus de fato para nós. Ele é o meu Cristo, Ele é o meu resgatador, Ele é o meu Salvador. É Ele que perdoou os meus pecados, é Ele que sarou as minhas feridas, é Ele que me tirou do tremendal lamaçal do pecado, é Ele que me deu nova vida, é Jesus, é por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu não abro mão desse meu Jesus, porque quando eu não era nada, Ele fez tudo por mim. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo.
o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bórgenas, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito. E tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação que você teve de quem de fato eu sou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amado, quando você é edificado na verdade, que Jesus Cristo é a pedra principal, de que Jesus Cristo é a pedra angular, de que Jesus Cristo é o Messias, o ungido de Deus, o Salvador do mundo. Quando você entende isso, amado, as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, um desenvolver de relacionamento íntimo com Cristo e a sua palavra. Isso leva a uma verdadeira entrega. Marcos capítulo 10, versículo 28 diz assim: Então, começou a dizer-lhe: e nós? Nós deixamos tudo para te seguir-te. Nós. O contexto aí fala daquele jovem rico que foi até Jesus, que perguntou para Jesus: Jesus, o que tenho que fazer eu para herdar a vida eterna? Jesus disse: vai, guarda todos os mandamentos. Quais? Não matarás, não adulterarás, não prestarás falso testemunho, e os demais outros. E ele respondeu: tudo isso tenho observado desde a minha adolescência. O que me falta ainda? E amando-o, Jesus disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois segue-me. E ele retirou-se triste. Aí Jesus fala: está vendo? Mais fácil é passar um camelo pela agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas para Deus tudo é possível. A explicação desse camelo e agulha, que é uma hipérbole é uma expressão exagerada, é que tem duas explicações. Uma, que a palavra camelo no grego é parecida com a palavra cabo, que segura o navio. Então, uma agulha que só passa uma linha, passar um cabo, quase impossível, é impossível. Só para Deus. A outra explicação é que quando os portões da cidade eram fechados, ficavam apenas umas portas menores, que eles chamavam de agulha. E para o camelo passar ali, ele tinha que se desvencilhar da sua bagagem. E com dificuldade, ele passava por aquela agulha, que era chamada aquela porta. Não importa qual a interpretação é, as duas falam de uma coisa: entrega. Pedro falou: e nós que entregamos tudo? E Jesus respondeu: todo aquele que por amor de mim deixou pai, mãe, filho, filhas, tudo, por causa de mim, do meu evangelho, que não receba 100 vezes mais pai, mãe, filho, filhas e bens, com perseguição nesse presente século e no porvir, a vida eterna. Jesus fala de uma entrega total. A questão não é o que você pode dar para Deus. A questão é até quanto você quer entregar para Deus.
A verdadeira entrega para Deus é a entrega total. Deus tem tudo de mim. Deus tem tudo de mim. Não há na minha vida nenhuma reserva. Tudo é dele e para ele. Quem tem isso, é interessante esse paradoxo. Quem segura e não entrega, não tem. Quem entrega tudo, tem tudo de Deus. Quanto mais você entrega para Deus, mais de Deus você tem na sua vida. A entrega total faz também que um Deus entregue tudo por você. Você está entendendo? Você percebe que o relacionamento ele vai se desenvolvendo? A intimidade com Deus, para chegar ao ponto que Pedro falou: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Vai crescendo. Começa com obediência e fé. Começa com a disposição de ser ensinado. Começa com revelação de quem Cristo é, para uma entrega total. Mas a última parte que eu quero compartilhar com você, talvez seja a mais emocionante de todas, porque fala também da humanidade de Pedro e da nossa humanidade. Mesmo que você esteja desenvolvendo um relacionamento com Deus, mesmo que você já chegou até um nível de uma entrega total, tem uma coisa que você não vai escapar, é da sua humanidade. Você falha. Você falha. Nós falhamos como gente. Nós falhamos. Nós erramos. Mas nós temos um Deus que não desiste de nós. Nós temos um Deus que não abre mão de nós. João capítulo 21. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Interessante que João dá um título para ele, né? O discípulo a quem Jesus amava. É um pouquinho de prepotência de João, né? O discípulo a quem Jesus amava disse a... É o Senhor. Por que diz é o Senhor? Porque eles estavam, Pedro desistindo, Pedro amado, estava desistindo, voltando à pescaria, voltando à sua atividade antiga e lançando a rede no mar. Nada pecou, mas ao lançar a rede, alguém lá de fora gritou: lance a rede do lado direito do barco. E eles vão lançar para ver o que dá, e lançaram, e pegaram 153 grandes peixes. Nesse momento João, o discípulo a quem Jesus amava, disse: Pedro, é Ele, só pode ser Ele. Ele fez de novo. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Uau! E Pedro sai. Amado, esse Pedro estava destruído. Esse Pedro que viu Jesus na transfiguração, do lado de Elias e Moisés. Esse Pedro que andou sobre as águas no meio da tempestade. Esse Pedro que viu milagres extraordinários feitos por Jesus. Esse Pedro que teve a revelação de quem Jesus era, diante de uma fogueira, no pátio, quando Jesus estava sendo julgado, maltratado, chicoteado, e na frente de uma fogueira, alguém pergunta para Pedro: tu és um deles? Você fala como um deles? Age como um deles? Ele disse: eu não sou, eu não o conheço. E assim Pedro, pela terceira vez, nega Jesus. O Pedro que desce do barco, que sai correndo para a praia, é um Pedro, amado, humano, destruído, cheio
de arrependimento e dor, dizendo para si mesmo: eu já não sou mais digno, eu já não sou mais digno, eu o traí, eu o neguei. Ele, quando ele chega na praia, ele encontra a mesma fogueira, Jesus preparando peixe e pães. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Te amo, Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Te amo, Jesus. Apacenta os meus cordeirinhos. Pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Dessa vez a ficha cai. Pedro começa a passar um livro, um filme na cabeça dele. Pedro se reporta àquele pátio onde ele negou. Pedro começa a ver quão miserável a alma dele estava, quão miserável ele se encontrava. E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes como eu estou por dentro. Deixa eu falar para você uma coisa, meu querido, minha querida. Deus sabe como você está por dentro. Por isso que eu volto lá atrás, ao estado daquele aleijado, um miserável homem que encontrou alguém que carregava Jesus. O Pedro que ele encontrou foi o Pedro restaurado. Amado, Deus restaura você. O Pedro que ele encontrou foi um Pedro que tinha passado pelo Pentecoste, restaurado e agora cheio do Espírito. O Pedro que ele encontrou agora, depois de perdoado, restaurado, vai até aquele lugar e diz: o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. O que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, não importa quão fundo você foi, não importa quantas coisas erradas você cometeu, há um Jesus neste lugar, há um Jesus aqui que restaura você por dentro, há um Jesus aqui que salva você por dentro, há um Jesus aqui que perdoa e sara as suas feridas, há um Jesus aqui que restaura a sua alma, há um Jesus aqui que restaura você por completo, há um Jesus aqui. Aleluia! Fica de pé no seu lugar.